Sejam bem-vindos a mais um programa Reflexos, nesta cadência semanal de reflexões da autoria do Sr. Cônego Manuel Maria, com comentários da Débora Azadinho e com minha moderação de Pedro Conceição. Já sabe, todas as semanas trazemos aqui um tema dos muitos já que o Sr. Cônego escreveu, que estão compilados em livros e que o Sr. Cônego gosta de partilhar aqui connosco, fazer uma leitura mais atenta e depois uma reflexão. Sr. Cônego, hoje, agnósticos e ateus. Quer dizer que é uma mistura de uma forma de conhecer intelectiva e de uma outra forma de conhecer, que eu chamo de coração. Há quem chama isso conhecer e saber. O saber implica vivência. O conhecer implica raciocínio. E quando dizemos raciocínio, implica uma quantidade de conceitos que estão ali. Pronto. E podemos ser sábios de conhecimentos e muito pouco sábios do coração. Aliás, toda a gente sabe distinguir que uma pessoa que pode ter os estudos todos e, no entanto, tem um comportamento horrível. Sim. São coisas distintas, não é? Então, é sobre estas distinções, porque depois é aí que aparece, sei lá, o conhecimento de Deus ou a sabedoria que nos leva a Deus. E quando alguém me diz que não consegue conhecer Deus, eu até lhe bato palmas. É sinal que está a ser honesto. Agora, quando às vezes conclui, eu não conheço Deus, então é melhor dizer que não existe. Aí estragou tudo. Porque o conhecer Deus é daqui. Conhecer de sabedoria de Deus é daqui. Eu estou a apontar, para quem nos ouve, não está a ver, mas para quem nos está a ver, estou a apontar para o coração, não é? Pronto. Então vamos lá ao tema de hoje, que é simultaneamente um tema de conhecimento, portanto, um tema de ciência e um tema de religião. Vá lá ver. Agnósticos e ateus. Em relação à questão da existência de Deus, há o deísta, o crente, que acredita que se chega a Deus pela razão, pelo argumento lógico, com as clássicas provas da existência de Deus. Ora, estes deístas não quer dizer que conheçam, mas acreditam. Então, se acreditam, presumem que as provas racionais da existência de Deus não são provas para Deus, são provas que o ajudam a si próprio a acreditar. E realmente, quando alguém acredita, as provas estão ali clarinhas e aceitas. E quando se não acredita? O problema é esse. Quando se não acredita verdadeiramente, há um termo que se usa que é o termo teísta. Acredita no Criador com base na fé. Mas pode ficar só num conhecimento de necessidade de explicar muitas coisas no mundo. Como, por exemplo, o mundo existe. Ou a gente tem aqui diante dos olhos, não é? E a pessoa diz, isto existe, se calhar alguém o criou. Um teísta, por conhecimento, ou por estudo, ou por convicção, diz, sim senhor, Deus tem que existir para ter criado isto, porque isto não apareceu de nada. É diferente do acreditar do deísta. Este é o teísta. Agora, há também o outro, o ateu. O ateu nega a existência de Deus, preferindo acreditar nos mecanismos naturais. E daí vêm depois aquelas teorias de Big Bang, que é, no princípio, houve uma grande explosão e a explosão é que faz que o universo seja o que seja. Está certo. Mas quem diz isto está a fazer uma afirmação que não é só teórica, é sobretudo muito, muito imaginativa. Porque toda a gente sabe que haver uma explosão, sim senhor, e o que é que explodiu? Já tinha que existir alguma coisa para poder explodir. Não explicam isto. Lançam. Pronto. Mas enfim, o agnóstico
reconhece a nossa limitação cognitiva para decifrar o enigma e não nega nem afirma a existência do Criador. Porque na palavra agnóstico o importante é o que está ali escrito. Agnóstico. Sem gnose. Sem gnose, sem conhecimento. Isto é, sem conhecimento racional. O agnóstico. Mas quando diz isso, está a dizer o quê? Eu não sou capaz. Imaginem um cientista que vem fazer uma conferência e vos diz assim: eu, como grande cientista, não sou capaz de conhecer. E vocês, logo uns assobios. Então, um cientista que vem dizer que não é capaz de conhecer, é que o agnóstico nunca se define como agnóstico. Mas é o que a palavra quer dizer. Prefere dizer o contrário. É, como eu não sou capaz de conhecer, então a realidade não existe. Essa que eu quero dizer que... E ficamos nisto. Andamos para aí há muitos séculos em zangas constantes, uns que são contra, outros que são a favor, uns que dizem que sim, outros que dizem que não. E o que é verdade é que... Como é que se chamava aquele senhor que aparecia na televisão? Ele era um físico. Era inglês, acho eu. Que parecia ser Sim. Era o Atkinson, não é? Exatamente. Sim, assim parecido com exatamente. Era. Sim. Esse senhor fez furor como cientista. Exatamente. E, no entanto, era o que mais defendia esta coisa do Big Bang. Sim. Então esquecia-se de explicar como é que isso apareceu. Pois. Mas pronto. Avante. Contrário ao agnóstico, é o gnóstico. Portanto, aquele lá, ao princípio, dizem os das gramáticas, é o alfa privativo, isto é um A que nega o que está dito a seguir. É como nós, por exemplo, dizendo assim: eu sou feliz, e vem outro que diz: eu sou infeliz. Aquele nega-me o que a palavra diz. O problema é que é o prefixo. Mas nega. Lá no grego é o alfa, o A. É que nega. Pronto. Então, voltando à questão do gnóstico. O gnóstico acredita que só se chega a Deus por uma experiência pessoal, mística. Também há disto. Falando exclusivamente dos ateus e dos agnósticos, não é a mesma coisa ser um ou ser outro. Porque são duas palavras de origem grega. Theos, Deus. Gnosis, conhecimento. Precedidas da partícula A, é o alfa, que tem valor de negação. Referem posturas negativas de pensamento e de atitude. Reparem, posturas. A pessoa põe-se diante do conhecimento e diz: eu não conheço porque não posso. Eu não conheço e então não existe. E quando nós damos um salto de conhecer para existir, nós estamos a fazer aqui, olha, o palavrão que eu vou usar, um paralogismo. Quer dizer, é uma aldrabice. É uma mentira mental que nós queremos transformar em verdade real. Nisto, as aulas de lógica ensinam-nos muito, porque nos vêm dizer uma coisa é o que tu pensas, outra coisa é o que existe. Atenção, tu podes pensar em um comboio cheio de ouro. E onde é que ele está? Que existência é essa? Não é? Mas o nosso pensamento é como ter sonhos. Os nossos sonhos também dão para tudo. Pronto. Ora bem, referem então posturas negativas de pensamento e de atitude. Uma que não é próprio de conhecer porque somos incapazes. A outra porque diz que, como eu não consigo pensar, é porque não existe. Pronto. Ora, uma é de pensamento, é esta, agora que eu estava a falar. A outra é de existência. Eu suponho que as pessoas estão a seguir este meu raciocínio. Sim. Uma coisa é o que a gente pensa, outra coisa é a realidade. E eu pensar sobre a realidade, e a ciência outra coisa mais não pretende do que estudar a realidade, mas para estudar tem que estudar racionalmente, senão não dá nada. Um cientista que venha falar da realidade que está a estudar só porque acredita nela, tem muita fé, não é cientista. Claro.
Será que é um teólogo? Não sei. Um crente é, mas se calhar é um crendeiro, que não sequer é crença, é crendice. Mas enfim, nos tempos atuais há uma quase identificação entre ambas as palavras, o ateu E o agnóstico. e o agnóstico. Porque se misturou e baralhou o significado das duas palavras, do ateu com o diagnóstico, utilizando o seguinte raciocínio: a nossa mente é capaz de conhecer tudo, já que não conseguimos conhecer a Deus, é porque Ele não existe. Mas este ponto de partida, a nossa mente é capaz de conhecer tudo, isto é uma afirmação que vale o mesmo que dizer que esta rua é uma rua feita de rebuçados. O que é que eu estou a dizer? A lançar cá para fora uma... Então, mas a nossa mente é capaz de conhecer tudo. À partida, nós, quando queremos conhecer alguma coisa, utilizamos a linguagem. Há linguagem para conhecer tudo. Eu acho piada aos filmes, quase todos, mesmo que traga para aí gente lá de Marte, aqui, falam todos em americano, em inglês. Já repararam nisso? Porquê é que não nos põe a falar português? Os filmes? Não, é tudo a falar inglês. E vêm lá de tão longe. Isto é a partir de um princípio errado, de que conseguimos conhecer tudo. Que ainda assim. Ai. Ora, afirmar a não existência de Deus é ser ateu. E pretende-se que digam o mesmo que ser agnóstico. Mas é um erro colossal. Identificar o nível do pensar com o nível do existir. Era muito mais verdadeiro afirmar que, não sendo nós capazes de compreender Deus, disséssemos que somos imperfeitos, contingentes, e que é grande a nossa incapacidade quanto à sabedoria absoluta. Isto é que era a realidade, é que é a nossa grande realidade. Eu lembro-me, desculpa lá meter aqui já este tópicozinho. Quando em tempos fui obrigado a estudar, imaginem isto, a origem das línguas, já não é da linguagem, é das línguas. Eu vi teorias as mais variadas, mas acreditei em duas. Uma delas é que as línguas nasceram todas das interjeições e também nasceram das emoções. Das interjeições é quando nós, não só por espanto, dizemos algo, mas também repetimos, ou vocalmente, ou por som, aquilo que a natureza nos dá. Por exemplo, inventou-se a palavra ribombar. E nós estamos a pensar, trovões, a palavra trovão. Porquê? Estamos na palavra trovão já a indicar Exatamente. o barulho. Realidade. O som. E então, das emoções, é a mesma coisa. As exclamações. Ui! Parece que isto que é comum a todas as línguas. E as línguas terão nascido de emoções, de interjeições e de repetições. Pronto, prefiro dizer assim. Mais que isto, a gente não sabe. Como é que nasceram as línguas agora? Nós aqui tão pertinho de Espanha e o nosso pronunciar é tão diferente de Espanha. Inclusivamente, as nossas vogais e as nossas consoantes. Eu, por exemplo, se quiser dizer a palavra José, J-O-S-E, José, eu digo J-U-Z-E, José. Eu vou ouvir um espanhol e ele diz-me José. José. Não só o S é diferente, o E final já entre o E e o O não é U, é assim meio O, e o J inicial é assim uma coisa cultural. Mas aqui tão pertinho, porque é que a gente diz coisas diferentes? Isso é uma coisa tão simples. Agora, se vamos para outras línguas, pior ainda. Quer dizer, é impossível. E agora digam-me, é ou não é verdade que as línguas são todas, vou dizer-lhe, comparações? São todas linguagem que é uma linguagem artificial, que tem a ver com representação do que é exclusivamente deste mundo
que é o mundo que a gente conhece, o nosso universo. Nós não conseguimos conhecer mais nada para além deste universo. Os cientistas inventaram pá, já umas máquinas para conhecer muitas coisas, lá não sei de onde. No entanto, é tudo o universo, mesmo que seja lá muito longe. Universo. Já repararam na palavra? Só isto. Se eu tenho aqui uma folha, ela tem frente e verso. Mas se eu digo que só tem um verso, ou é este ou é aquele. Vamos supor que tem este da frente, que é o que eu estou a ver. Mas não, se não tenho o de trás, o que é que eu sou obrigado a dizer? Que esta frente é infinita. Eu não sei onde é que termina, não tem a parte de trás. O universo não tem fora. Ao fim e ao cabo, também é só o que nós conseguimos conhecer. Aí está, mas é exatamente isto. É só até onde a gente consegue. O que é que nós conseguimos conhecer? Não é tudo. Não conhecemos o back-office está. do universo. Não, mas é impossível. As traseiras. Não, porquê? Os arrumos. Porque se dizemos o universo, só estamos a ver a parte da frente, aquilo Exato. que se nos depara. E o que está para além disso? Ou é a nossa esperança de o encontrar, ou é a nossa fé de que dizemos é transcendência. E é aí que nascem as religiões. E a fé. Que vai além do que... Porque vai além, mas este além, atenção, não é um além geográfico. Sim. Ultrapassa a compreensão. É. Vai além do conhecimento. Pronto. Porque a nossa compreensão é feita exclusivamente para as coisas deste mundo. Não é para mais nada. Não temos outra maneira de lá chegar. E se não for a fé, ficamos perdidos. Aí é que está o problema. Bom, então, ateu e agnóstico não é mesmo. Nunca se podem identificar. Ninguém gosta de dizer que é incapaz. E então o agnóstico prefere dizer que é capaz, mas que não existe aquilo de que ele é capaz de conhecer. Imagina, consegue conhecer aquilo que é, que não está ao seu alcance. Essas são afirmações, mas de facto a linguagem humana é uma linguagem muito estranha. E, no entanto, foi a melhor invenção para as pessoas se entenderem. E eu agora vou dizer a brincar, e também para se desentender. Mas pronto. Mas é. E a linguagem é toda ela sempre de comparações. Nós não conseguimos dizer mais nada. E agora vejam como é que o português, língua portuguesa, é tão difícil de ser transposta para outra língua que não seja com as nossas características. Nós temos, por exemplo, uma palavra. Cabeça. Eu quero dizer esta palavra em inglês, e eu sei, vou lá ao dicionário e está lá, pronto. Quero dizê-la em espanhol, quero dizê-la em francês, então, pronto. Mas eu quando digo cabeça estou a dizer o quê? É a pinha, é o caco, é... Transformar a língua portuguesa numa língua estrangeira é o que eu aprendi em tempos que me diziam assim, qualquer tradução é uma traição. Porque a palavra não significa só aquilo, significa muito mais coisas. Porque o contexto é que lhe dá a razão de ser. Por isso falamos nós em linguagem de ironia, em que estamos a dizer uma coisa querendo dizer o contrário. Ou eu ali com os alunos, né? Se sair-me cá uns frescos e faço assim com a mão, e eles percebem o gesto, ouvem a palavra e dão-lhe o significado que o gesto significa. Vem um inglês aqui e ouvem dizer assim, vocês são com uns frescos, o que é que o inglês vai traduzir? E mesmo os seus alunos, que é preciso dar o contexto que o Instituto está repleto de alunos de todos os cantos do mundo. É mais pelo gesto do que pelo fresco. Mais uma razão. Alguns nem dominam bem o português. Mais uma razão. Ainda Agora, assim. portanto, não, mas voltando à questão do que está aqui. Ser ateu, ser agnóstico. Para haver honestidade de pensamento, o ateu nega a existência de Deus porque nega. Pronto, simplesmente acabou. Não existe. Agora, o agnóstico vir negar, não é? O agnóstico só está a dizer que não é capaz. Não é capaz de... Agora, quando se parte do princípio que as pessoas são capazes, eu pergunto-me aonde? Só se for no cemitério e já quando lá chegam, então aí são capazes de tudo. Vou brincar.
porque o morto é que não é capaz mesmo de nada. Bom, na prática, os dois grupos de pessoas são conotados na sua relação com Deus como não crentes, tanto o ateu como o agnóstico. E aqui também há que fazer a distinção entre compreender e acreditar. Compreender depende da abrangência que as provas dão. Provas reais. Descoberta das causas, das consequências, das circunstâncias, e mesmo as causas a gente tem que falar em causa material, causa eficiente, causa final, sei lá, tantas coisas assim. Tantas causas. Não é preciso estar atento a isso. E depois não fazer a confusão entre causas e culpas. Quem é o causador? E a gente diz, o causador foi isto que estava ali. Estava mal posto. E a culpa é de quem pôs aquilo. Das culpas nós nunca as temos. É sempre os outros. Já repararam isso? Claro. As culpas. As causas são sempre de outra ordem que não do nosso lado. Bem, isto é interessante como é que a linguagem humana faz que a gente ande para aí sempre a aldrabar-se uns aos outros. Nós falamos em ateus, agnósticos e coisa semelhante. Enfim. Bom, voltando. Compreender depende da abrangência que as provas dão. Foi assim que eu terminei há bocadinho. Acreditar implica a adesão do coração, o aderir. O verbo aderir aqui é muito importante. Mesmo sem compreender. As duas formas de relação com o que está fora de nós são possíveis e de valor humano preponderante. Compreender com a razão e acreditar com o coração equivalem-se. E esta frase é que merece que vocês depois digam alguma coisa. Porque quando digo se equivalem, equivalem-se em relação a quê? É o que eu dizia no princípio. Nós podemos ser todos impecáveis no conhecimento e se calhar ser muito pecáveis na sabedoria. Há muita gente que sabe tudo e, no entanto, sabedoria do coração não tem nenhuma. Também estão em causa os critérios de verdade, a evidência e a certeza. Nós, normalmente, só funcionamos com o critério da certeza. E, mesmo assim, às vezes precisamos de bater o pé e dizer, eu tenho a certezinha de que... E a certezinha já não é o mesmo que certeza. Agora, a evidência tem de ser aquilo que está diante de nós. E não há coisas que estão para além do óbvio. Claro que sim, para além do óbvio. Eu até escrevi também um livrinho sobre isso. Bom, a evidência é objetiva, mas não pode aplicar-se a Deus, que está para lá de qualquer objetividade. A certeza é subjetiva, é de cada um, e dá para se aplicar a tudo, mesmo a Deus. Por isso é que cada pessoa, cada sentença, eu até digo isto a brincar, cada pessoa, cada estouro, quando quer falar de Deus, porque tem opiniões, lá está. A opinião é a certeza que cada um tem. Claro. E quando tem a certeza disto, é a sua verdade. Claro. E quando se tem a sua verdade, não quer dizer que se tenha a verdade. Isto é complicado. Mas se ao princípio vimos a distinção entre conhecer e saber, conhecer racional e saber de coração, se calhar chegamos lá um bocadinho mais próximo do objetivo que pretendemos. Então, volto a dizer, a evidência é objetiva, não pode aplicar-se a Deus, que está para lá de qualquer objetividade. A certeza é subjetiva e dá para se aplicar a tudo, mesmo a Deus. No dia a dia, tanto os ateus como os agnósticos são crentes. O ateu é crente na inexistência de Deus. Pois se não tem provas da sua existência, também as não tem da sua não existência. O agnóstico acredita que é impossível saber se Deus existe, porque a existir será transcendente e ele só tem possibilidades de atingir o que é imanente. Outra palavra difícil, ou pode haver confusão entre a transcendência e a imanência.
Imanência é o que está, Aqui. é o que manete, que permanece, que está cá neste mundo. Está dentro. O trans está fora. Mas a gente, a partir daí, é tal coisa da folha. Se ela não tem costas, onde é que eu vou buscar o fora da folha? O universo, se é infinito, onde é que eu vou buscar a parte de lá? Se é infinito, se eu conseguir chegar lá ao fim, então já não é infinito, porque já apanhei o fim. São coisas que nós dizemos por conceitos e depois na realidade não sabemos provar absolutamente nada disso. É um problema danado. Atualmente, já que quase se identificam, pode falar-se de ateísmo agnóstico e de agnosticismo ateu. Não deixa de ser uma posição filosófica, mas aplicada à prática, e esta é realista, concreta. Porque também se unem as palavras, e aqui esta é interessante porque faz parte do nosso dia-a-dia, laicidade e laicismo. As duas palavras são feitas a partir da palavra laico. E eu queria recordar-vos que em Espanha, laico é uma palavra só. Nós em português usamos laico, mas também usamos leigo. E ser leigo é simplesmente não ser do grupo de quem é ordenado, ou padre, ou coisa parecida. O laico é aquele que é contra, é a mesma coisa que ateu ou coisa semelhante, ou pelo menos agnóstico. Em Espanha, laico é o nosso leigo. Ok. E aqui são completamente opostos. Exatamente. E mais, e quando depois se chama a atenção, por exemplo, diz assim, o Estado português é laico. É laico. Quantas vezes a gente ouve dizer isso? Sim, está na Constituição. Não está, se calhar não está a palavra laico. Mas dizer que o Estado português é laico não é dizer que o Estado português não acredita em Deus e nem pode falar de Deus. Porque uma coisa é o laico de laicidade, outra coisa é laico de laicismo. O laicismo, lembram-se eu aqui já ter dito várias vezes que tenham medo das palavras terminadas em ismo. O laicismo. O laicismo, sim. Portugal não é um país laico de laicismo. Porque é obrigatório até pela própria Constituição o respeito pelas religiões, o respeito para não sei o quê, e Portugal não é contra, porque não pode ser. Certo. Não pode ser. Não é laicista. Mas nele existe a laicidade. E já agora deixa-me aqui juntar uma outra coisa que vem a propósito. Toda a gente já ouviu falar, por exemplo, em maçonaria. Há vários níveis de maçonaria. E há maçonaria laicista, há maçonaria da laicidade e há maçonaria que é crente. Sim. E até quando fala de Deus, fala em Deus criador, organizador, arquiteto. Eu sei lá quantas palavras. E, no entanto, estamos a dizer que não é religioso o sentido da palavra laico. Nem se aplica a laicismo, nem sequer a laicidade lá. Aplica simplesmente a dizer assim, não nos metemos no assunto. É mais um agnosticismo. Mas um agnosticismo que não é outra coisa, isto é, não é uma oposição, é a aceitação. Claro. Pois. Mas olha que eu tenho ouvido por aí, Portugal e às vezes dizem, Portugal é um país laico. Mentira, é o Estado é que é laico. E o Estado é simplesmente a administração. Porque o país, a nação, a pátria, são três palavras para nos referirmos à mesma realidade. Mas quando eu digo que é a pátria, eu estou a pensar nos nossos antepassados. Pessoas, portugueses, com aquela cultura própria que tinham. Quando falo em pátria, pátria que era isto. Quando falo em nação, eu estou a pensar nas pessoas, nas suas instituições. E quando falo em país, estou a pensar sobretudo no território, com as suas fronteiras. São três realidades que se referem à mesma entidade, mas não quer dizer que sejam o mesmo. Agora, quando, para além disto, também digo o Estado é simplesmente a administração.
E a administração é que obrigatoriamente, segundo a Constituição, tem que ser laica, no sentido de que não se metem questões religiosas, isto é, as definições que vai dando não mete a religião, aceita porque como nação nós somos cristãos, como pátria somos cristãos e Portugal como território é um território, neste momento mais de 80% é cristão, de religião cristã. Simplesmente o Estado não tem que se meter nisto. É preciso que as pessoas também percebam estas distinções, porque senão... E tem havido por aí uns cavalheiros muito ligados aí aos artistas que gostam de fazer as confusões. Portugal é assim, Portugal é assado. Eu uma vez fui ali para o centro de Portugal com um grupo aqui de pessoas de Évora. Estivemos lá num sítio qualquer a fazer umas visitas e depois tivemos um almoço num determinado sítio e o restaurante quis, enfim, tornar a refeição mais alegre, porque, enfim, estávamos nós lá, então levou para lá um cavalheiro com um acordeão que tocava umas músicas populares, mas cantava também. E as canções, sei que mete-me assim uma confusão, quando as pessoas acham que para serem engraçadas vão de arranjar letras de canções contra a igreja, contra a religião, contra as pessoas, e até com os palavrões lá pelo meio. E eu, no fim, fui ter lá com o senhor do acordeão. Não fizeram o estudo Mas do cliente. Mas que façam o que fizerem. Ou não? Não é que nós percebemos imediatamente que há artistas que acham que são bons artistas pelo facto de ofenderem as pessoas. Não é as pessoas aquelas, é ofender a tradição das pessoas, portanto, ofender a pátria, ofender a nação e ofender o próprio território. Acham que assim é que são importantes. E às vezes na televisão aparece para ali uns cavalheiros também que gostam disso. Se agora não fazem, é porque a tempo e horas mudaram um bocadinho a sua perspectiva, mas faziam-no. Eu não quero dizer nomes, mas se houver gente aí que queira pensar um bocadinho, e até pessoas já com uma idadezinha, sim senhor. Enfim, ofensivo. Para acabar o texto, ainda não acabei o texto hoje. É simplesmente Portugal um Estado desvinculado nas decisões dos cidadãos que o assumem de qualquer incidência direta das instituições religiosas de qualquer credo. É por isso que Portugal é um Estado laico. Mas não é nem país, nem pátria, nem nação. Isso é outra coisa diferente. Bom, ainda bem que as pessoas que nos ouvem e que nos veem possam ao menos meter isto lá dentro e começar a definir-se melhor. Então, agnósticos e ateus. Há muita gente desta? Claro que há. Mas felizmente em Portugal mais de 80% não são nem agnósticos nem ateus. São crentes. Podem ser crentes de deísmo. Podem ser crentes também de teísmo. Mas crentes, sim. Isto é, não se preocupam com o saber daqui, mas com o saber dali. Não é um conhecimento teórico, racional, mas um conhecimento de sabedoria. Isto é, de adesão a propostas que lhe são feitas para tentarem dar sentido à própria vida. E é isso que está em causa. Essa é que é a questão. É. É isso que dá a pensar, porque crente ou não crente, a evidência. Exato. O que é óbvio é que nós não somos só um corpo. Pois não. Não é? É isto, não é? Porque é tal história, todos morremos fisicamente, não é? No espaço e no tempo, o Sr. já explicou muito isto, não é? A nossa existência no espaço físico e no tempo é tabulada, não é? Mas todos nós podemos falar de pessoas que conhecemos e que nos marcaram muito, e mesmo que elas tenham desaparecido do nosso contacto físico, né? E de falarmos com elas diretamente e de tocar, mas em nós há algo, porque houve aqui algo mais, né? Do que só
as refeições que partilhámos, as coisas que materialmente fizemos, houve algo muito mais superior a isso que 30, 40, 50 anos, desde que nós existimos, não nos esquecemos dessa pessoa. Portanto, no ser humano há algo mais, não é? Há algo mais. Pois é. Por isso é que, se quando diz, e bem, não é, o agnóstico, não é? Ele diz, eu não sou capaz de conhecer esse algo mais, não é? Mas ao dizer isso já está a reconhecer Que pode existir. que pode existir algo mais. Que aceita ao menos que Exatamente. pode existir. Não é capaz. Não é capaz. Agora, quando diz que não é capaz, aceite que não é capaz. Mas, Não parta do outro princípio, Pois. que somos capazes de conhecer tudo. pois acho que isso é uma grande ilusão. Não é? E é esse algo mais que nos faz humanos, não é? Exatamente. Algo mais Que nos faz nos diferentes faz seres humanos. dos outros seres também. Não é? E eu gosto muito, pensando nisso, e pensar naquele primeiro tópico do Catecismo da Igreja Católica que diz que o homem é capaz de Deus. Sim, sim, sim. Exatamente. E também pensar nessa realidade da fé e da razão, né, que são essas duas asas que nos levam à contemplação da verdade. Portanto, porque nós somos algo mais e somos completos e complexos, é que nós somos capazes de contemplar toda a verdade. Exatamente. Né? Tendo a fé também como essa grande aliada, podemos dizer assim, né? Esse componente que nos ajuda a chegar lá, a compreender. Porque uma coisa é dizer assim, eu não sou capaz, ou a minha inteligência humana não atinge essa realidade. E ficar estagnado nisso, porque nós não somos mesmo. Pois. Não somos. É verdade. Isso é fato. Mas nós podemos crescer nessa contemplação e nessa compreensão da verdade. O homem é capaz de Deus. Este título já me fez a mim fazer uma conferência grande uma vez. Foi. Agora não vale a pena, não me Mas eu gostava tanto de ouvir. Não. Um resumo. Não. Vamos pedir à inteligência artificial. Um resumo da sua conferência. Mas é verdade. Que é exatamente a primeira frase lá do Catecismo. O homem é capaz. Não, convém a gente olhar para a palavra capaz. Exato. E descobrir, a palavra capaz, a gente diz capacidade, ter capacidade. Isto quer dizer o quê? Que nós não estamos a usufruir de um saber imediato. Estamos a usufruir de uma capacidade para vir a ter esse conhecimento. Era que a Débora estava a dizer. Isto faz-me lembrar aquela distinção que tem que se fazer entre, por exemplo, fé e esperança. Entre as duas. As duas implicam uma realidade, que é a confiança. Confio em mim e confio em alguém que é superior a mim. A minha fé obriga-me é uma maneira de falar, obriga-me a olhar para essa pessoa ou esse ser que se apresenta diante de mim. A minha capacidade humana está feita para este mundo. A minha linguagem, voltamos à mesma conversa da há bocado, a minha linguagem está feita exclusivamente para este mundo. Para além do óbvio, isso não é para mim. Não tenho em ato a capacidade de conhecer. Mas, então a tal fé junta-se à esperança. E a esperança o que é que me diz? Agora não consegues, Mas pode chegar. hás de vir a chegar lá. E isto também é um ato de fé que me leva a ter esperança. Maravilhoso. Que é curioso isto, é? Portanto, o homem é capaz de Deus. E agora, como é que eu posso dizer isto? Vou analisar o homem que sou eu, o homem que são as pessoas que convivem comigo, o homem que foi um ser já de tempos ancestrais, e vou descobrir de que é que eles foram capazes, de que é que nós somos capazes agora. Não é do absoluto? Não. Mas para lá caminhamos. É tal como a esperança, que é um já, mas ainda não. Mas ainda não. Não é? Mas põe-me a mim numa postura que me diz assim, eu sou capaz. Ainda não tenho todas as forças que me levam a isso, mas eu sou capaz de lá chegar.
o homem é capaz de Deus. E Deus entra exatamente aí para explicar aquilo que eu já sou capaz e que eu ainda não sou capaz, mas posso vir a ser. Ou venho mesmo a ser capaz. Olhar as coisas à nossa volta, a criação, tudo aquilo que está fora de nós, também pode nos levar a esse conhecimento da verdade, mas o conhece-te a ti mesmo também é um ponto de partida para esse conhecimento profundo, contemplação da realidade, né, que é Deus. Sim, sim. O autoconhecimento, eu acho. E depois nós podemos dizer assim, e não só o autoconhecimento, é algo mais além, mas nós podemos até dizer que se calhar estamos numa sociedade superficial, consumista, utilitarista, por falta também desse conhece-te a ti mesmo, né? De buscar em mim, de eu buscar em mim própria também respostas, e esse conhecimento de Deus, e esse conhecimento da verdade. Há uma tendência, agora que estava a falar isto, estava a lembrar. Eu gosto muito de acompanhar os conteúdos que vão surgindo e agora o digital permite-nos ter à mão milhares de conteúdos e agora a moda dos podcasts e as redes sociais estão cheias de um pouco de pessoas e testemunhos de uma crescente tendência, quase, não sei se é moda, mas acho que tem a ver com a essência do ser humano que a Débora estava a dizer. As pessoas estão-se a procurar conhecer. E eu cresci já em ambiente de fé e que acompanhei sempre um pouco. Há uns anos atrás propunham-me, vamos fazer um retiro de advento, um retiro de quaresma, ou seja, um retiro, a pessoa retirar-se para pensar, né, para ter uma experiência de fé. Mas hoje em dia a palavra retiro saiu do âmbito religioso, pelo menos, e agora toda a gente faz retiros na procura de se conhecer, na procura de conhecer algo mais, né? Porque era o que a Débora agora dizia, né? A sociedade está a ir, economia, consumismo, e as pessoas estão a pensar, não é por aí, né? Não é por aí. Há algo mais, eu não sei o que é, mas há algo mais, eu estou à procura disso. E estou... E é muito esta moda também dos coaching, né? Sim, sim. Das pessoas... Da autoajuda. De dizer, tu és capaz, né? Ao fim e ao cabo é isso. Não, acredita que tu és capaz. Se tu se quiseres... Acredita em ti, tu és capaz. Depois até, às vezes, já há situações quase ridículas, né? mas pronto, mas das pessoas... eu já ouvi... Depois em caricatura, mas as pessoas a afirmar isso, não é? Não, se eu acreditar, se eu me mentalizar, se eu me convencer, eu vou ser rico. Eu vou. Pronto. Mas sabes que isso é antigo. Então Jesus não dizia, se acreditar, são capazes de dizer a esta amoreira, sai daqui e põe-te no mar. Pois, exatamente, ao fim e ao cabo, Jesus aí já estava um pouco nessa onda. Estava a ser um influencer. Já. E um coach. Exatamente. Não, a dizer que a humanidade foi evoluindo tecnologicamente, já falámos nisso, né? Com muitas ferramentas, com muito conhecimento, né? Mas há algo mais, né? Há algo mais, e acho que e até questionar nosso próprio desejo de conhecer mais. Não sou capaz, mas tenho aqui um desejo de conhecer mais. De onde é que ele vem? Exatamente, é isso. De onde é que vem esse desejo de conhecer mais? Eu sei que não sou capaz, sei que não chego lá, mas de onde é que vem? E isso também nos faz... Não, sei que não sou capaz com os dados atuais que com os dados atuais, exatamente. Agora não sou capaz. Temos que comprar uma escada diferente mais alta para lá chegar. Mas eu estava a pensar, surgem mesmo cada vez mais testemunhos e fora do âmbito religioso e da fé. É a sede do homem. Mas ainda há um dos que eu ouvi de um podcast, alguém, a pessoa até fazia o podcast no sentido um pouco na brincadeira, né? De chamar a atenção, mas vendo o testemunho dessa pessoa que estava a ser a pessoa dava o testemunho, tinha vivido no mundo da moda, tinha sido modelo, agora já era empresária, ou seja, tinha vivido uma vida
ao jeito que nós demos do mundo, né? Dos voos do mundo, tinha ganho muito dinheiro, tinha sido famosa, tinha tido tudo isso, né? Que nós pensamos, olhando só para um aspecto utilitarista e consumista e materialista, é tudo o que nós queremos para a vida, né? A vida é curta, portanto, temos que agudar ao máximo, ganhar fama e ganhar dinheiro rapidamente. E ela diz que contava, agora já com 50 e tal anos, e numa das suas viagens, e no avião é que ela, para dizer, parece que teve assim um clique qualquer, a olhar para o computador, a olhar para todas as pessoas à volta, mas a vida será só isto, né? E a pessoa começou-se a questionar, não é? E pronto, agora tem feito o seu caminho, ok. E depois também não ouvi mais, mas achei curioso essa parte do testemunho, né? E acho que há esse clique que é importante, todos nós também, é o que a Débora há pouco falava, né? Pelo menos, não estou a dizer que tem que ser, procura Deus, okay, é a procura de cada um, né? Mas acho que é importante irmos além do óbvio. Pelo menos é o desafio que quer deixar às pessoas. Já é um caminho. É o desafio que quer deixar a quem nos ouve e quem nos vê. Vá um bocadinho além do óbvio, né? Porque também certamente já sentiu que não é o dinheiro, não é a fama, não é a segurança material que lhe traz a felicidade. Não é? Está em causa uma coisa importante, que é cada um por si ver do que é capaz fisicamente e intelectualmente agora, mas do que é capaz também quando anda à procura de respostas para uma pergunta muito simples. Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Exatamente. É essa a pergunta. É a pergunta. Se a minha vida tiver como sentido exclusivamente viver até à hora da morte, se tiver só isso, então eu sou muito capaz de tudo fazer para atingir os meus objetivos. Por exemplo, o objetivo de gozar a vida ao máximo, o objetivo de... Penso assim. Agora, e a morte? Como é que eu depois a explico? É o fim dos meus objetivos na vida? Ou há alguma coisa para lá da morte? É que esta é uma das grandes preocupações que toda a gente tem. Sim. Eu estou a lembrar-me de uma frase do próprio São Paulo, vejam, há 2000 anos, que ele dizia assim: morrer não é acabar isto. Morrer é simplesmente transformarmos-nos. Ser capaz de transformação. E o ser capaz agora de nos transformarmos é transformar, pensamos nós para melhor, pronto, para termos objetivos que depois vamos atingir. Mas temos que dar o salto qualitativo da imanência para a transcendência. Porque o sentido da nossa vida tem que se encontrar e só na transcendência. Se for na imanência, é qualquer coisa que depois me diz assim: andaste para aí a esforçar-te, pá, e olha, morreste, és enterrado como os outros. E é. E fica tudo aqui. E fica tudo aqui. Exatamente. Se é para isso, então o sentido da vida humana é um sentido muito curtinho. Claro. Não pode ser. Agora vamos ligar isto às palavras que foram utilizadas aqui no texto. O agnóstico, o ateu, o deísta, ou sei lá que mais, depois o laico. Muita gente que põe Deus de parte, eu não sei que sentido é que dá à própria vida. Porque eu pergunto-lhe também a essas pessoas: olha lá, tu não fazes esforço nenhum para ser melhor. Porque tu não pensas numa vida eterna, tu não pensas numa salvação, tu não, nada disso. Tu só pensas agora ter tudo para ti, não é? Muito bem. Meu senhor, se a tua preocupação é exclusivamente com a terra, tu estás a ser agnóstico, ateu ou o quê? Tu não tens que pôr Deus na tua vida, por alguma razão. Então, olha lá. Não tens que ser religioso. Então eu pergunto-te, e tens que ser pessoa de comer muito? É aí que tu encontras o sentido da tua vida. Para que é que comes? E agora? Para que é que te esforças em família? É para ter pãozinho para os filhos e tal. Então, mas esforças-te tanto, daqui a meia dúzia de anos, lá vais, vem-te uma doença agora, de repente pode ser uma doença daquelas graves que já não é agora, já começou, tu não deste conta, e marchas-te. Então qual é o sentido da tua vida? O que tu fazes é o quê?
É para quê? E estas perguntas que são teóricas, elas podem, na vida de cada um, levar a que cada um pense que tem que ser mais sério consigo mesmo. E então, em vez de ser agnóstico, que tenha um bocadinho de gnose, no verdadeiro sentido que a palavra tem, porque também há gnósticos que são seitas. Pronto. Mas há outros que não são seitas, são conhecimentos a sério. Porque há bocado estava a ser dito isso aí, de muita gente, por exemplo, os influencers, e agora com o chat GPT, ou como é que chama isso, e com os algoritmos, Inteligências artificiais. estas coisas artificiais. Isto é tudo artificial, é verdade. E andam a iludir as pessoas como se a pessoa fosse quase exclusivamente um ser para este mundo. Não somos. Que eu saiba, continuamos a ser animais. Sim. Mas a nossa grande diferença, aquilo que é a nossa diferença específica dos animais, é a racionalidade. E nós temos que começar com mais seriedade a definir-nos naquilo que é específico de nós. E o que é específico não é a animalidade. Não podemos fugir-lhe. O que é específico em nós é aquilo que os outros não têm, que é exatamente a espiritualidade e a racionalidade. E quando digo espiritualidade e racionalidade, podem pessoas pensar que é o mesmo, mas não é. Porque a palavra que se usa por aí é a palavra alma. Dizemos que somos corpo e alma. Pronto. E a alma que significaria a racionalidade e também a espiritualidade e os desejos e os não sei o quê, que não estão implicados nos instintos corporais. É outra coisa. Mas mesmo assim, eu interrogo-me muito seriamente. Então, e a espiritualidade e a racionalidade é que dizem o que é a alma? Eu pergunto-me. E depois tento dar uma resposta. Se a minha alma é a minha racionalidade, quando eu morro, para onde é que vai a racionalidade? Não me acaba também, não me acompanha o corpo. Vocês encontraram por aí alguma racionalidade de um sábio qualquer? De um sábio. Já encontraram uma alma por aí? Ai, vêm por aí umas pessoas e tal, que falam aí em almas penadas. Olha, são tretas. Foi quando? 30 segundos. Não, já nem tem tanto. Que pena. Dava um segundo Agora programa. estava. Dava um segundo programa. Dávamos mais um segundo. Não, porque isto é uma coisa muito típica de uma discussão religiosa, de uma discussão de ciência, de uma discussão de lógica, chamem-lhe o que quiserem. Isto para nós até é um bocado complicado e sobretudo para as pessoas que nos ouvem. Uhum. É mas também é importante pensarmos. Claro, ficar a pensar um bocadinho. Indo além do óbvio. Exato. Ir para além do óbvio, sobretudo com esta preocupação. Hein? Nós precisamos de encontrar um sentido para a vida que está muito para além do que nós conhecemos ou somos capazes de conhecer cientificamente e também do que já conhecemos fisicamente cá, que é sempre pouco, porque nós só conhecemos um bocadinho do que é o nosso universo, isto é, o que é a página da frente que se nos apresenta fisicamente falando e no tempo também. Porque o que está para lá, o transcendente, a gente aí ou é com o coração, com a fé, ou então nada feito. É a sabedoria de Deus. E deixa-me dizer uma coisa que está na Bíblia. A Bíblia, no Antigo Testamento, normalmente não fala em conhecer, fala em saber, sabedoria. Porque é engraçado, quando usa o verbo conhecer, sabem o que é que lá está a ser dito? Vocês percebem isto? Diz assim, e Adão conheceu Eva. E depois nasceu uma criatura qualquer. O conhecer é no aspecto físico. É engraçado isto no Antigo Testamento. Vocês vejam, leiam e vão ver que é assim. Fulano conheceu não sei o quê. Pronto, já sabemos. Enrolaram-se, desculpem. O saber é... Mas é... Enquanto que a sabedoria de Deus é outra coisa. De tal maneira que é um livro bíblico do Antigo Testamento, chamado mesmo o livro da sabedoria. E a Igreja conseguiu relacionar esse livro com o próprio Jesus. Então, o livro da sabedoria significa o próprio Jesus a ensinar. É curioso.
Pronto. É outro programa. Sou Cónigo. Débora, muito obrigado. Assim que nos vê e ouve, muito obrigado por este reflexo. E até ao próximo, se Deus quiser.